Vamos falar agora sobre um fator muito importante, que é o da conscienciosidade. Vamos ver se a gente acerta como é que se escreve isso, né? Conscienciosidade, que nome difícil. O que seria essa conscienciosidade? Tem a ver com consciência? Um pouco, né? Conscienciosidade é o nosso senso de dever. É atenção aos detalhes, o quanto a pessoa trabalha duro, o quanto que a pessoa é persistente, o quanto que a pessoa é organizada, o quanto que a pessoa é eficiente, o quanto que aquela pessoa obedece regras, padrões, processos. Isso é conscienciosidade. Tanto ela pode ser para cima como para baixo. E de novo, não necessariamente uma coisa é ruim ou boa. É apenas o jeito de ser da pessoa. Claro, temos que saber como nós funcionamos e extrair o melhor de nós, né? E para a gente poder realmente se saber qual é o ambiente onde nós mais nos encaixamos, qual é o trabalho que a gente mais se adequa e como a gente pode melhorar a nossa vida e nossas relações, tá? O que seria uma pessoa, então, com score, uma pontuação alta em conscienciosidade? Pontuação, vamos falar agora da alta. Olha, é aquela pessoa mais obediente, é aquela pessoa mais eficiente, é aquela pessoa que procrastina muito menos. Principalmente se ela tiver aqui, ó, um nível baixo também de neuroticismo. Se ela tem um baixo nível de neuroticismo e um alto índice de conscienciosidade, a procrastinação dela é bem reduzida. Tá? Então, só para você entender, talvez de onde surge a sua tendência à procrastinação. Talvez seja uma baixa conscienciosidade que te leva a procrastinar. Talvez também seja um alto neuroticismo, tá? Então, entenda bem de onde vêm as coisas. Uma pessoa com uma alta conscienciosidade é aquela pessoa confiável, aquela pessoa decidida, aquela pessoa que não se distrai tão facilmente, entende? Ela tá olhando para o futuro, ela tem muitas metas, ela é muito regrada, ela é muito organizada. Geralmente essas pessoas vão ter um maior sucesso acadêmico, né? Principalmente se essa pessoa for muito inteligente. Então, se ela é inteligente e ela é conscienciosa, ela vai ser uma pessoa inteligente e estudiosa. Então, ela tem uma maior probabilidade de ter um sucesso acadêmico e profissional também. Uma pessoa com alta conscienciosidade, aquela pessoa muito organizada, muito detalhista, que vai seguir ali o manual à risca, vai seguir todas as regras ali. Parece que é um mar de rosas, né? Falando assim, alta produtividade, alta organização, baixa procrastinação. Existe um outro lado. Quando essa pessoa também tem esse alto score em conscienciosidade, ela vai experimentar muito mais sentimentos de culpa. Olha só, culpa. Por quê? Porque ela vai se envergonhar quando ela erra. Ela vai se autodesprezar quando ela falha. Inclusive quando ela falha moralmente. Não só quando ela falha moralmente. Ela vai reagir muito mal quando os outros também fazem isso. Ela não é organizada só para si, mas quando os outros erram também, isso a desestabiliza. Tá? Ela vai ser aquela pessoa muito metódica. Quanto mais alto for essa conscienciosidade, mais metódica essa pessoa, mais moralista é essa pessoa. Então isso é um problema, né, em certo sentido. Né? Esse moralismo excessivo, um legalismo excessivo. Ela pode ter também um cuidado extremo com a higiene, com a limpeza. Parece um transtorno, né? Aquele toque que a gente fala. Aquela pessoa muito limpa, muito controladora, tá? Que vive no microgerenciamento. Se tem um pelinho ali, se tem um negócio fora do lugar, um detalhezinho, isso já gera o quê? Ansiedade. Se o eroticismo dela for alto, nossa, a ansiedade vai lá a mil por causa dessas pequenas imperfeições que, de certa forma, fazem parte da nossa vida. Então, não só é um mar de rosas, né? A autoconscienciosidade, ela também traz muita culpa, muita vergonha, muito legalismo, muito moralismo, né? E até um toque ali, não no sentido de transtorno, mas
essa tendência, esse extremo cuidado, esse extremo controle com a higiene, com a limpeza, com a organização, tá? Então, precisa ter muita sabedoria aqui para a gente lidar com essa conscienciosidade. Um score baixo numa pessoa com conscienciosidade. O que seria esse score baixo? Um score baixo é aquela pessoa mais espontânea, aquela pessoa mais dinâmica, né? É aquela pessoa que não tem tanta necessidade de controle de situação, não tem tanto essa coisa de tudo tem que ser metódico, tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser perfeito, né? Ela não vai ser uma pessoa que está sempre planejando todo o ano dela na agenda, o mês, os 5, os 10, 15 anos da vida dela. Ela vai pensar mais no curto prazo, ela vai tomar mais decisões pensando de forma talvez até imediatista, né? Mas são vantagens e desvantagens, né? Vai ser aquela pessoa que vai ter uma dificuldade maior em cumprir regras. Isso não é necessariamente um defeito, é uma dificuldade. Ela não gosta, ela não se adequa, ela não funciona muito bem com regras, com rígidas. Vai ser aquela pessoa com maior falta de organização? Sim. Mas também é uma pessoa que cria muito mais, tá? Uma pessoa que tem uma capacidade criativa mais elevada. E eu vou explicar por quê lá na frente. Essa falta de organização também gera uma maior procrastinação, tá? Então, o score mais baixo, ele está relacionado a essa baixa, aliás, essa alta procrastinação. Uma pessoa que tem uma maior dificuldade em assumir responsabilidades, é uma pessoa mais impulsiva, né? É uma pessoa que se planeja menos. Isso podem ser pontos a serem melhorados. Caso o seu score aí foi baixo, são pontos a serem melhorados em sua vida, né? Aprender a se organizar, aprender a se planejar, né? Aprender a assumir responsabilidades e, enfim, são pontos que você pode aprender a manejar em sua vida. A gente, um dado interessante aqui é que as mulheres elas são um pouco mais conscienciosas que os homens. Isso é perceptível, né? As mulheres são muito mais organizadas, muito mais limpas, muito mais é, responsáveis com as suas decisões. As mulheres não são incríveis nesse sentido. Por outro lado, isso tem gerado muitos problemas, né? Porque por causa da alta conscienciosidade, né, que as mulheres têm com a limpeza, com a organização, isso gera muitos problemas de relacionamento. E aí ela se casa, obviamente, com um homem que não é tão organizado, em muitos casos. Isso gera dificuldades, isso gera atritos, gera conflitos, tá? E aí é uma coisa que você precisa, enquanto mulher e enquanto homem, entender cada um lado do outro. Ao mesmo tempo em que você tem essa tendência à ordem, à organização, à estruturação, e essa outra pessoa pode não ter tanta tendência a isso. E, enfim, um e o outro usarem empatia, assim, e chegarem a um consenso, chegarem a um denominador comum, de forma que essa característica, conscienciosidade, não se torne um fator de separação, um fator de conflito, né? Mas que a gente possa unir o melhor dos dois mundos, tá? A conscienciosidade, assim como os outros fatores, ele também tem subfatores. Ela também tem subfatores. O primeiro subfator é a produtividade. Olha só, produtividade. Então, quanto maior a produtividade da pessoa, maior a eficiência da pessoa, menos a pessoa procrastina, menos a pessoa deixa as coisas para depois, ela é mais organizada, ela é muito mais eficaz e eficiente, né? Uma pessoa com score médio aqui em produtividade, ele cumpre as tarefas do dia dele, mas ele pode se desorganizar em algumas coisas, né? Aquela pessoa com score mais médio ali não é tão produtiva, nesse sentido, no sentido da produtividade enquanto um fator, ela não é aquela pessoa tão preocupada com eficiência, com resultado, né? Ela não é aquela pessoa que, que precisa de pressão, de motivação para fazer as coisas, né? Ela consegue se concentrar, inclusive, mais, ela se concentra até mais e melhor quando
ela não está sendo pressionada, né? Porque já é intrínseco dela essa maior produtividade. Enquanto que uma pessoa com baixa produtividade, ela precisa de maior encorajamento, motivação ali, até uma pressão, né, nesse sentido. A pessoa com score mediano, ela vai se distrair um pouco mais, né? Ela vai se perder ali com coisas, né, com outros interesses, com outras preocupações. Por outro lado, ela não vai ser aquela pessoa tão crítica consigo, que se culpa tanto, não vai ser crítica com os outros também, né? Enquanto que uma pessoa altamente produtiva, nesse sentido, com um score muito alto, ela vai ser extremamente carrasca com os outros e consigo. Muitas vezes ela é pior ainda consigo, né? Com os outros ela ainda pega leve, apesar dela parecer que pega pesado, mas consigo é que ela pega mesmo, tá? Então ela vai ter menos culpa, né? No caso, quem tem uma produtividade ali, um score médio, um score baixo, ele vai ter menos culpa, ele vai ter menos essa crítica, ele vai conseguir manejar isso da forma melhor, né? Então, esse é o primeiro ponto aqui da conscienciosidade. O segundo ponto é a ordem, tá? Ordem. É aquela pessoa que tem um score alto. Vamos pensar aqui no score alto em ordem. É aquela pessoa que é muito concentrada em limpeza, em organização, sabe? É muito perfeccionista. É aquela pessoa também que ela tem um pensamento muito preto ou branco, né? Tudo é bom ou é ruim. Ela não encontra ali muito meio termo nas coisas. Isso é um ponto que você precisa prestar atenção. Inclusive, essa é uma das disfunções cognitivas, né? Tudo ou nada, né? Ou tá tudo muito bom, ou tá tudo muito ruim. Ou tá tudo perfeito, ou tá tudo um lixo. Então, pessoa com alto score aqui em ordem, ela tende a pensar muito assim. Se não tiver perfeito, não tá bom. Isso é muito ruim. São pessoas que planejam e executam, são pessoas muito detalhistas, inclusive são pessoas até obcecadas pelo detalhe, são pessoas extremamente perfeccionistas. Isso pode, inclusive, atrapalhar o desempenho delas, né? A pessoa com alto grau de ordem, alta pontuação em ordem, é aquela pessoa que adora rotina, é aquela pessoa que adora a previsibilidade. Ela faz tudo igual, todo dia, da mesma forma, do mesmo jeito, né? Mas, por outro lado, pessoa com alto grau de ordem, ela vai ser menos o que, ó, criativa. Por quê? Porque a criatividade, ela exige momentos de caos, ela exige momentos de confusão, ela exige momentos de perturbação. E a pessoa com alto grau de ordem, ela não lida muito bem com o caos, ela não lida muito bem com a perturbação, ela quer que tudo aconteça do mesmo jeito, não há espaço para o diferente, logo, ela vai ter menos ideias, ela vai ser menos criativa, tá? A ordem é prevalente em mulheres, então fica atenta aí ao seu grau de compulsão, né, de obsessão, né, na verdade, obsessão pela ordem, pela organização, pela limpeza. Isso é um fator biológico das mulheres, né? De certa forma, mas é um fator que merece muita atenção. Então, a conscienciosidade, ela é esse fator aí muito importante para a gente aprender a se gerenciar. Um fator interessante que a gente pode pensar é que se você é uma pessoa, lá na frente você pode assistir às aulas e você vai ver o neuroticismo, que é muito mais essa tendência nossa a sermos mais ansiosos ou enraivecidos ou tristes, aquela emoção mais negativa, se a gente colocar assim. Uma forma de você diminuir esse grau de neuroticismo na sua vida, a sua ansiedade, a sua depressão, sua raiva, seus sentimentos negativos, digamos assim, é você aumentando a ordem, ou seja, estabelecendo rotinas de higiene, rotina de sono, rotina de comer, rotina de exercícios. Tudo isso ajuda e os estudos comprovam a diminuir o teu neuroticismo, diminuir tua ansiedade, diminuir tua depressão. É uma forma de você manejar isso. Um ponto muito interessante também é sobre as pessoas altamente produtivas. As pessoas altamente produtivas, elas vão juntar dois fatores. O fator consciência, opa, o fator
conscienciosidade mais o fator abertura. Porque o fator abertura a gente vai falar no outro vídeo, mas conscienciosidade é o quanto que produtiva que ela é, o quanto que ela executa, né? O quanto que ela realmente coloca para em ação, o que ela planeja. E a abertura tem a ver muito com essa criatividade, com essa abertura para ideias, para novas experiências. Então, uma pessoa altamente produtiva, que tem uma alta performance, geralmente ela vai ter essas duas coisas, tá? Personagens históricos, por exemplo. Você sabia que Bach é aquele compositor de música, né, sacra? Ele compôs cerca de 1080 obras, pelo menos é o que a gente tem documentado. Mais de 1000 músicas eruditas ele compôs. Picasso, por exemplo, pintou 1170 quadros. Então, são pessoas altamente criativas, mas também altamente produtivas, tá? Não adianta só a gente ter ideias, a gente precisa aprender a colocá-las em prática. Também não adianta só a gente ser uma pessoa prática, mas não ter boas ideias. Geralmente, a fusão entre esses dois fatores, conscienciosidade e abertura, é o que define essas pessoas extremamente geniais em seus campos de atuação, tá? Ficamos por aqui, vamos para o próximo vídeo.